Deus seja louvado. É bom estar com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, do versículo 10 ao 12. Livro de Apocalipse. Capítulo 12, do versículo 10 ao 12. Você é uma pessoa vitoriosa? E se é, qual a causa da sua vitória? É porque você é inteligente? É porque você é habilidoso? Mas se você também não é uma pessoa vitoriosa, é possível conhecer causas que produzem vitória na nossa vida. O texto que faremos a leitura trata justamente disso, causas da nossa vitória. Se você é vitorioso, para que você não se engane, conheça as causas. Se você não é vitorioso, conheça as causas e só não entra no caminho da vitória se não quiser. Então, o Apocalipse capítulo 12, do versículo 11, 10 ao 11, diz assim, está escrito: Então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus. E vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o livro do Apocalipse, na introdução, diz que bem-aventurado o que ler. E tem gente que parece que quando lê o livro de Apocalipse fica mal-aventurada. Tem medo dos chifres, dos dragões, de um bocado de coisa, né? Mas o livro de Apocalipse ele foi escrito para confortar, consolar e direcionar a vida da igreja. De forma que, lendo o livro de Apocalipse, deveria produzir em nós felicidade. Porque o tema maior é o seguinte: não importa se o mal se eleve até as alturas, ele cairá até o abismo, porque a vitória pertence ao Senhor. Daí, dragões, bestas, chifres, não sei o quê, não importa, a vitória pertence ao Senhor. Daí que, se você percebe algo enorme se levantando contra a sua vida, paciência, calma, não se atribule, não se atemorize, não entre em pânico, mantenha a fé, porque todo mal se destina ao abismo, por mais que ele se eleve às alturas. O quadro todo desse texto mostra, né, a mulher que representa a igreja do Antigo e do Novo Testamento, que dela sai o filho que haverá de reger as nações, e que no seu nascimento o dragão estava junto dela para tragar, para matar, para destruir a criança, mas a criança é arrebatada
para Deus, que mostra justamente a ressurreição do Cristo, do menino, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas finalmente, não podendo destruir o Cristo, o dragão se lança numa perseguição à igreja, a mim e a você. E o quadro continua, mostrando que ele lança seus dados inflamados, suas estratégias malignas, faz arrojar um rio para engolir toda a obra de Deus nas nossas vidas. Mas aí Deus usa os instrumentos dele para deter o rio, o arrojo do inimigo sobre nós, de forma que nos leva seguros ao deserto em asas de águia. E aí começa a cantar o triunfo, porque toda vitória contra o inimigo deve ser recebida pelo crente com um louvor a Deus. É por isso que você tem que mapear a sua vida, seu coração, para perceber quantas vitórias Deus te dá sobre o inimigo, para que você tenha sempre motivo de louvar e de engrandecer o nome do Cristo. Olha a sua vida, todo dia, perceba as vitórias, glorifique a Deus, agradeça a Deus, viva para Deus, porque o inimigo está sendo pisado, porque você é obra do Senhor. E aí, nesse canto, nessa atmosfera de vitória, surge uma constatação: no céu não existe lugar para diabo, para o mal, porque lá toda a vontade pertence a Deus. Houve grito no céu, alegria, triunfo. Sabe por quê? Porque decidiram expulsá-lo daquele espaço. E eu fico imaginando quando é que nós vamos decidir expulsar o diabo dos nossos espaços. Assim como o céu fez. Que ele vá para o Marte, para a Lua, para Júpiter. Está na hora da igreja decidir que na terra deve existir somente o reino de Deus e sua justiça. E quando isso se dá? Quando decidimos expulsá-lo de nossas práticas, de nossos lares, de nossa sociedade, do que somos e temos e fazemos. De tal forma que o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, possa ser uma realidade constante, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. Constatou-se que o inimigo está determinado e predestinado para expulsão. Não é para permanecer na minha vida, na sua vida, não é para chegar a se encalhar na nossa realidade. Sua destinação, ser expulso. Expulso do céu, expulso da igreja, expulso do planeta Terra, que procura outro ambiente. Mas tem uma constatação em relação à nossa vida. É que é dito que eles venceram por causa de 3 coisas. Quer vencer o inimigo? Quer ser vitorioso? Vitoriosa? Primeiro, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Sem o sangue do Cordeiro, a obra de Jesus, não existe vitória, porque a porta de entrada para toda vitória é o sangue do Cordeiro, é a obra de Jesus na nossa vida. Na minha vida, na sua vida. Por isso,
Seja crente na pessoa bendita de Jesus. É a porta de entrada para toda a vitória. É você ter sua vida pintada pelo sangue do Cordeiro, como lá no Egito, de tal forma que o anjo da morte não atinge o seu viver. Sangue de Jesus. Eu lembro que Lutero dizia uma coisa bem interessante. Quando era tentado, ele dizia: arreda-te, sou batizado. Porque o batismo justamente simboliza esse derramamento do sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, de tal forma que agora eu resisto ao inimigo através do meu batismo, da minha identidade. Sou cristão, sou de Cristo. Esse é o grito de vitória. Temos Jesus. Arreda-te, Satanás. Sem a obra de Jesus eficazmente no teu viver, não tem como ser vitorioso. Na verdade, sem Cristo já é derrota. Segunda causa, venceram por causa de Cristo, o seu sangue, seu sacrifício, o poder que há no nome de Jesus, e por causa da palavra do testemunho que deram. Quando você testemunha a obra de Deus na sua vida, diante do mundo, você está sendo eficazmente vitorioso. Tem gente que conta só vantagem para dizer que está vencendo. E a grande vantagem de nossa vida é ter Jesus como Salvador e Senhor. Mas eu só vou de mais para mais. E o cristão, eu só vou de Cristo para Cristo. Testemunhe Jesus, vive a Jesus, proclame Jesus, e você está na estrada, no caminho da vitória. Você já é mais do que vitorioso por assumir Jesus nesta vida. Diante do mundo, diante de potestades e principados, a causa da vitória deles, a causa de colocar em fuga o inimigo, o testemunho que deram. Mantenha seu testemunho. Mantenha a sua vitória. Mantenha o seu testemunho e mantenha o inimigo derrotado na sua vida. Perca o testemunho e você perdeu tudo. Testemunho significa assumir Jesus em todo lugar, em toda a sua existência, de tal forma que quando perguntarem quem é Jesus, aquele que me ama, que pelo seu sangue purificou os meus pecados e me constituiu rei e sacerdote para Deus. Mas tem tanta coisa no cristianismo, é tanta igreja, é tanta coisa, você ainda se mantém nisso. Cristo é aquele que me ama e pelo seu sangue perdoou os meus pecados e me constitui rei e sacerdote para Deus. Única resposta para o mundo, única resposta para toda e qualquer crítica, para toda e qualquer abordagem perversa contra Deus e o seu Cristo. E contra a nossa condição de ser cristão nesse mundo. E não importa. Policarpo viveu no século II, um pai da igreja, chamado pai da igreja, os primeiros líderes da igreja. Foi preso, pronto para ser queimado vivo, e o juiz romano, na arena, chega para ele e tenta convencê-lo. Policarpo,
Você tem 86 anos. Deixa essa bobagem de lado. Confessa o imperador como seu senhor e pronto, vai para casa. Como se diz, mente aqui e depois vai viver sua religião para lá. E Policarpo diz, como eu negaria a ele, se ele nunca me fez mal? Não posso negar ao Cristo que me salvou. Foi morto, queimado vivo, mas manteve o testemunho e com certeza está no meio dessa nuvem de pessoas que têm por causa manter o testemunho de cristão nesse mundo. Quer vitória? Continue cristão, continue de Cristo, assuma, assuma, assuma. Não se envergonhe. É filosofia, é cultura, é teologia, é não sei o quê. Não, é Cristo. Assuma a sua identidade, viva a sua identidade. Sou cristão, sou batizado. Arreda-te. Terceira causa da nossa vitória. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Policarpo e tantos outros. Inácio de Antioquia foi preso. Um mártir. Foi preso. Colocou na arena, soltaram as feras e ele disse, pode vir, pode vir. Eu sou o trigo de Deus para produzir o pão do Senhor. Que era o quê? A boca do leão triturando a carne dele. Mas eu sou o trigo de Deus. Quem ama, disse Santo Agostinho, quem ama o que pode ser tirado é um derrotado. Mas quem ama aquilo que não pode ser tirado de você é um vitorioso. Ame Jesus, que não pode ser tirado da tua vida e seja mais do que vencedor, aqui e na eternidade. Porque colocar nossa vida aos pés do Senhor, amando o Senhor, mais do que a própria vida, é caminho, é espaço, é lugar, é realidade de vitória. E aí? Você é vitorioso? Você não é vitorioso? Então, se é uma pessoa que se sente vitoriosa, realizada, que está de bem com a vida, diz, oh, que coisa boa, coloca no coração gratidão a Deus e consciência, sou porque o sangue de Jesus me purificou, sou porque mantenho-me diante do Senhor como cristão e crente em Jesus, sou porque amo ao Senhor mais do que a minha própria vida. Quando Ele diz, vem, eu vou. Quando Ele diz, pare, eu paro. Mas você não é vitorioso, você não se sente realizado, você se sente cada vez mais abatido, cabisbaixo, parado. Lembre-se que tem causa para a derrota, mas causas para a vitória. Sem Jesus, nem pense que existe vitória. Você vacilando na fé e na sua identidade de crente no mundo, nem pense. Ama outra coisa mais do que Jesus, então está difícil. Se quer vitória, vem para essa atmosfera
onde se anuncia que o teu inimigo se destina à expulsão. E que temos muitos motivos e causas para sermos vitoriosos na pessoa de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre você. Amém.